O cancro do intestino é uma doença que mata 11 portugueses por dia, ou seja, são mais de 4.000 pessoas que morrem todos os anos vítimas desta doença oncológica. E em termos de incidência, são cerca de 8.000 novos casos diagnosticados todos os anos. Dados preocupantes neste que é o mês europeu de luta contra o cancro do intestino. É por isso que recebemos hoje na edição da manhã Vítor Neves, presidente da Europa Colon Portugal. Muito bom dia, seja bem-vindo à edição da manhã. Como está? João. Gosto de vê-lo aqui mais uma vez. Este é um problema grave, infelizmente associado a uma alta taxa de mortalidade, mas que ainda apresenta muito desconhecimento. Porquê? É verdade, porque há uma falta enorme de literacia na população relativamente a esta doença, mas, sobretudo, acumulado com a falta de literacia, é a necessidade de um rastreio de base populacional. Esta doença preocupa-nos muito, porque, apesar da incidência e de ser o cancro, que em Portugal, homens e mulheres, reto e do cólon mais mata, que são 11 pessoas por dia, 4.000 por ano, como disse, pode-se evitar, ou seja, se houver um rastreio de base populacional implementado na população, há forma de detectar cerca de 2/3 dos doentes que aparecem num estadio inicial e a doença ser tratada e curada. Portugal é dos poucos países da Europa em que esse rastreio ainda não existe, apesar de ser daqueles que têm uma incidência, infelizmente, mais alta da doença. Como é que explica isso? Nós já não temos palavras nem conceitos para explicar, a não ser falta de vontade política. E este rastreio é aquele que tem o melhor custo-benefício, ou seja, os custos que o rastreio tem, e que são muito poucos, o benefício que traz, até em fatores económicos, que os doentes que são encontrados e tratados numa fase inicial através do rastreio não necessitarão dos tratamentos que depois são sujeitos quando essa doença aparece numa posição tardia. E é por isso que a Europa Colon Portugal, nós ouvimos o Sr. Secretário de Estado no dia 3 de março, depois de uma interpelação nossa, assumir que em 2016 irá haver o rastreio de base populacional em Portugal. Nós queremos acreditar, embora o mês de março seja um mês rico em notícias alegres, que depois não se cumprem, mas também nós já estamos na disposição, porque já andamos aqui 10 anos, João, de recorrer depois às instituições internacionais para responsabilizar a tutela, porque, pelo menos por omissão, é responsável por esta incidência que se pode controlar. Uma das provas que nós temos e que fazemos todos os anos, em parceria com as farmácias Olão, neste momento existe um rastreio disponível para a população nas 150 farmácias do grupo. É um rastreio que está disponível, prova-se que é fácil... Para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa, dentro da idade que são os 50 aos 74 anos. É grátis, as pessoas podem aceder ao rastreio. Isto prova que, de facto, é fácil para um rastreio funcionar e a população, pelo menos, pode, através dessas 150 farmácias... Diga uma coisa, e este rastreio de base populacional dirige-se a quem? Este rastreio de não base... será toda a população? Claro que não. Dirige-se às pessoas entre as faixas etárias de 50 a 74 anos, as pessoas que não têm sintomas, as pessoas que não fizeram colonoscopia nos últimos 3 anos, nem pesquisa de sangue oculto nas fezes no último ano. Mesmo que não estejam dentro dessa faixa etária? Ou que apresentam esses condicionalismos estando dentro dessa faixa etária? E estes são os condicionalismos para se fazer um rastreio de base populacional. A área de risco da população são, a partir de 50 anos, todas as pessoas têm que fazer rastreio, as pessoas que têm descendentes diretos têm também a obrigatoriedade de fazer o rastreio mesmo antes dos 50 anos, e as pessoas que apresentarem alguns sintomas, porque esta doença muitas vezes emite sintomas, demora muitos anos a crescer, devem ir ao médico e despistar os sintomas então, que podem ser havidos. Vamos terminar por aí, porque é uma informação sempre útil. A que sinais é que todos devemos estar atentos? Nós temos esta informação também na linha de apoio que está a passar em rodapé. Os sinais mais importantes é pesquisa de sangue oculto nas fezes, o aparecimento de sangue nas fezes, a alteração dos hábitos intestinais, ou seja, diarreia permanente ou obstipação permanente, dores abdominais, cansaço e emagrecimento sem razão aparente. Se qualquer das pessoas tiver um destes sintomas, não quer dizer que tenha cancro do intestino. Não de forma pontual, mas de uma forma mais prolongada. Mais permanente. Não é? Pontual acontece-nos a todos. Por alguma razão esporádica. Claro. Mas se mantiver, devem dirigir-se ao médico de família e ele despistará se de facto existe ou não necessidade de fazer um diagnóstico complementar. Existe também um problema com as colonoscopias aqui em Lisboa, que já está melhorado, mas ainda não está no ponto de situação ideal para que se façam
no seguimento da pesquisa de São Joaquim das Fezes, as colonoscopias necessárias à população. Agradeço a sua presença e esclarecimentos nesta edição da manhã. Felicidades também por esta batalha que já dura alguns anos e que vamos ver se de facto chega a bom porto no decorrer de 2016.